E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai que não, né? Ah, sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de sexta-feira. Sextou, pessoal. Estamos caminhando para o final de 2025. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a política do harém, né, do harém real, e o caso de Batsheva. Nós já temos uma live aqui no canal sobre Batsheva, mas eu vou trazer uma nova metodologia, vou demonstrar que existem perspectivas e possibilidades diferentes para analisar a mesma personagem, a mesma figura, né? Independente se ela é histórica ou não. E é importante que a gente saiba que essas possibilidades nos são dadas pelas diferentes perspectivas científicas, tá? Hoje nós vamos fazer uma análise muito mais social, muito mais política, fora do texto, muito mais fora do texto bíblico, e do que na outra live que nós fizemos sobre Batsheva, em que nós analisamos as implicações da estrutura narrativa, né, em torno de Batsheva. E a gente vai também entender algumas implicações de palavras hebraicas, como a gente fez na outra live, mas agora voltados para as questões políticas do harém, né? Ou como comumente pronunciado em português brasileiro, harém, tá? Então, quero dar as boas-vindas aqui a quem chegou antes de mim já, o Fernando Aragão. Boa noite, professora. Já dei minha curtida e assim que puder assistirei a transmissão completa. Boa noite, Fernando. Muito obrigada por já deixar seu like. É isso aí, já deixa seu like, já curte aqui o vídeo, porque é importante que você, se você está aproveitando algo deste conteúdo, desse canal, que você corresponda com a sua curtida, beleza? Muito obrigada. Beleza, e aí nós temos Marco Silva, que também chegou antes de mim. Boa noite, Marco, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. E não esqueçam que tem essa outra live, né, sobre Batsheva. O Caleb também chegou aqui. Boa noite, fellows conscientes. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Caleb. Obrigada pela presença. Quero agradecer também aos membros do canal, que o Espaço das Deusas é a comunidade de membros do canal que patrocina as lives semanais, né? E essa semana já teve a live quarta-feira e temos agora na sexta. E eu preciso dar um aviso importantíssimo, gente. Os 2 últimos exemplares de uma reflexão nos estudos sobre a deusa, o capítulo censurado pela academia da minha tese de doutorado, tá? Porque a minha tese saiu publicada, né, em formato livro, 474 páginas aqui para vocês, a minha tese de doutorado, a obra mais completa e atualizada sobre a deusa Xerá, até o momento, está aqui na minha mão, minha tese de doutorado. Mas houve um capítulo, né, que foi censurado. Eu conto isso na live de lançamento deste livro que está aqui no canal, né? Mas eu tenho só mais 2 exemplares. Então, se você quer aproveitar esse conteúdo, esse material importantíssimo que a gente publicou pelo Espaço das Deusas, tá? Aí, agora, eita, nós. Aí, pelo Espaço das Deusas, tá aqui ó, a logo. É R$50 com frete grátis para todo o Brasil, tá? Ah, como é que você faz? Se você está assistindo gravado, aí você tem que tomar cuidado que eu posso já ter vendido esses 2 exemplares. Manda um e-mail para mim, confira se eu ainda tenho, mas é os 2 últimos exemplares de uma reflexão no estudo sobre a deusa, tá? Você precisa mandar um e-mail para mim, ó, ainda tem disponível, se eu confirmar, você efetua o pagamento, tá? Avisando, gente, que meu endereço de e-mail, eetown@gmail.com, é meu e-mail da onde eu comunico com vocês, que vocês comunicam diretamente comigo, e também é minha chave Pix. Então, você pode fazer o pagamento depois por esse e-mail e mandar o seu endereço para receber o seu exemplar para esse e-mail mesmo, tá bem? Fica tudo mais fácil dessa forma. E vamos compartilhar, é isso aí. Compartilha essa live já, e nós vamos trabalhar
muita coisa importante. Muito bem. Qual é a diferença desta live de hoje para a live que nós já fizemos sobre Batsheva? Muito bem. A live que nós já fizemos aqui sobre Batsheva, que eu já deixei aqui na descrição da live de hoje, se você quiser, acabou de assistir, clica na descrição aqui dessa live e já tem o link para outra live de Batsheva. Aquela especificamente é usando uma metodologia narrativa, que ela vai analisar a parte literária do texto bíblico. E aí nós vamos ver as implicações do que está sendo construído aqui. Que realmente a narrativa ela vai caminhar por uma mudança no poder político ali. Não é uma sequência, não é, por exemplo, dentro da narrativa. Salomão continuou o reinado de Davi. Nananina, não, tá? Ali há uma quebra na política estruturada daquele grupo, né, específico. Então, é importante que a gente entenda que o texto bíblico ele foi feito para demonstrar que Davi, na narrativa, não deu conta do seu reinado, ele não manteve o seu reinado como é devido, como foi devido isso, dentro da narrativa. Questão arqueológica, questão de é histórico, não é histórico, eu falo tudo isso nos meus cursos. Então, sou professora, eu não sou influencer, eu vivo do meu trabalho, tá? Então, respeite os trabalhadores que precisam usar essas mídias para conseguir continuar trabalhando. Não somos influencers, tá? Eu sou professora, doutora em teologia, graduada em licenciatura em letras português e inglês e em teologia, eu tenho 2 graduações e tenho mestrado e doutorado em teologia, especificamente na parte de exegese, tá? Então, é importante que a gente saiba que essas análises que são feitas a partir de uma metodologia, assim que a gente faz ciência, tá? Então, naquela live, eu trabalhei a parte literária, a parte da narrativa, as implicações ali dentro do texto, e vai ter um plot twist muito grande naquela live, porque a gente vai trabalhar a parte literária. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a questão sociopolítica da figura da Gevirá, ou da Gebirá, né? Que é a figura da rainha, ou da rainha-mãe, ok? E essa figura é uma figura política essencial para o desenvolvimento da noção do harém, né? E da forma como essas figuras femininas elas estavam diretamente envolvidas nas políticas dos governos que as tinham, né? E não se restringe a povos em torno de textos bíblicos, não, senhor. Nós vamos ver que isso, hoje, nós vamos falar até mesmo do Império Otomano e nós vamos perceber esse paralelo. Então, basicamente, a live de hoje vai ser sobre a Gevirá, ou a Gebirá, né? A rainha-mãe, essa figura que não é somente um avatar das deusas, mas também é uma figura crucial no desenvolvimento de quem vai governar eficazmente aquele grupo, ok? Então, deixa eu ver aqui, Maria Helena Amaral, membro do canal, boa noite, querida mestre, boa noite, comunidade das deusas. Muito obrigada pela presença, Maria Helena, boa noite, seja muito bem-vinda. E olha, façam igual a Maria Helena, tornem-se membros do canal para ter acesso, né? Inclusive, os slides da live de hoje já estão no drive do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal, beleza? Então, a gente vai entender as nuances e perceber também os conteúdos com uma pesquisa mais aprofundada depois, não somente ouvindo uma live, vendo uma live, né? Mas é importante que você desenvolva a sua própria pesquisa, verifique as informações, tá? E não saia repetindo o que ouve.
né? Como se, olha o que eu descobri, olha o que eu descobri, vai espalhando nas redes só para lacrar. Se você não faz a sua própria pesquisa, você está só papagaiando por aí e fingindo que sabe alguma coisa, porque você só está repetindo, né? É importante que a gente pesquise. Ângela, mas para fazer um mestrado você também tem que citar autores, você também repete. Se você considera uma dissertação de mestrado, um artigo científico, uma repetição de informações, você não sabe nem o que é uma dissertação de mestrado e nem o que é um artigo científico, tá? É importante que vocês saibam disso. A palavra artigo, né, vem de articular. Então, você trabalha ideias e posicionamentos e hipóteses, mas você tem que saber articular essas ideias metodologicamente, tá? A dissertação de mestrado, como o próprio nome diz, você precisa saber dissertar sobre aquele assunto. E uma dissertação não é feita somente de citações. Se você exagerar no número de citações, você não está produzindo uma dissertação de fato. Então, aprendam e entendam e verifiquem a diferença entre artigo científico, dissertação de mestrado e papagaio, que só repete o que outros falam, ok? Hashtag fica a dica. Muito bem. Caleb, já dei. Oi? Sim, já dei oi. Deus é Shopee. Muito importante desmistificar o conceito de harém, cheio de orientalismo. As mulheres do harém recebiam educação para ajudar seus filhos a governar. Então, nós vamos falar sobre isso, né? É importante de fato, né? E também é necessário que, além de entender a respeito dessa questão, é preciso, como eu falei agora, né, articular essas ideias, entender o que isso representa, e na minha tese de doutorado eu vou além disso, né? Então eu vou falar sobre isso agora na live, tá bem? Muito bem. E lembrando, gente, conhecimento não é para você ficar se fazendo, né? Se você coloca questões para que as pessoas achem alguma coisa de você, ou para você mostrar que você sabe, isso também é problemático, tá? Isso não é ciência, não. A gente está aqui construindo, tá? Eu agradeço a presença de quem está aqui para construir, para verificar essas pesquisas e também ir além do básico, tá? Ir muito além do que eu vou colocar aqui, tá bem? O desafio aqui das lives é esse, que você faça mais, ou vá mais longe do que eu estou indo nessas lives, tá bem? Então, vamos lá? Vou projetar os slides aqui para vocês. Muito bem. A política do harém real e o caso de Batsheva. Então, o nome dela, como vocês já sabem, né, pela live que eu já fiz sobre ela, ou se não sabem, podem depois assistir, né? Batsheva ou Batsheba é a mesma coisa, porque é a mesma letra hebraica, tá? Então, nessa live de hoje, eu vou padronizar Batsheba, tá? O sentido do nome dela, eu já trabalhei na live anterior sobre ela. Então, sobre a parte narrativa, nós vamos trabalhar pouco hoje, porque já trabalhamos na live anterior sobre ela, tá bem? Nós vamos entrar muito mais na política do harém real, tá? Então, vamos lá. Estudiosos bíblicos têm se debruçado sobre o significado do termo Gebirá, ou Gevirá, tá? Como título para mulheres da realeza na Bíblia hebraica. Esse termo ele vai designar rainhas ou rainhas mães, né, as mães dos reis, mulheres que estão na realeza, que têm algum tipo de poder real.
A palavra Gebirá ocorre em referência a 4 mulheres da realeza da Bíblia hebraica, tá? Vai se referir a Táfnis, esposa de Hadad, o faraó egípcio, em 1 Reis 11:19, a Maacá, mãe dos reis Abias e Asa de Judá, em 1 Reis 15:13 e 2 Crônicas 15:16, a Jezabel de Israel, 2 Reis 10:13, e Nehushta, mãe do rei Joaquim, em Jeremias 13:18 e 29:2. Na minha tese de doutorado, eu vou trabalhar essas mulheres, essas rainhas, tá? Em detalhes. Principalmente, eu vou demonstrar que essa rainha-mãe aqui, essa rainha Nehushta, né? Rainha-mãe, ela o nome dela, como vocês podem ver, é exatamente o nome da serpente de bronze que estava no templo, né, em Jerusalém. A Nehushtan, né? E eu vou demonstrar na minha tese do doutorado especificamente essa relação entre ela e a serpente, tá? Em cada caso, né, em que a palavra Gebirá vai se referir a essas mulheres, o termo aparece sem explicação, sugerindo que era facilmente reconhecido pelo público para quem esses textos foram escritos, tá? Tradicionalmente, a designação de Gebirá era entendida como um epíteto pessoal, referindo-se a uma mulher da realeza notável por seu caráter forte, influência pessoal e ambições. Zafira Ben Barak argumenta que essa mulher pode ter sido a esposa, irmã ou mãe do rei reinante, mas que ela não ocupava nenhum cargo oficial na estrutura da corte. Essa visão tradicional é contestada por Gosha Alstrom, Samuel Thering e Susan Ackerman. Desculpa. Eles sugerem que a palavra Gebirá é o título dado à rainha-mãe em seu papel no culto a deusa Asherá, no culto real. Tá? Então, basicamente, esses pesquisadores vão defender que a Gebirá é a rainha-mãe que vai ser uma sacerdotisa da deusa Asherá. Em minha tese de doutorado, eu defendo que isso implica necessariamente que a rainha-mãe era um tipo de avatar da deusa, e analiso todas as ocorrências do termo Gebirá na Bíblia hebraica. Então, você pode adquirir a minha tese de doutorado, que está a R$ 130, com frete incluso para todo o Brasil, tá? Você pode pagar no Pix, para minhas chaves Pix, que são meus endereços de e-mail, ou pode entrar no Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. Lá no Linktree você vai encontrar a propaganda da minha tese de doutorado, e lá tem um link do Mercado Pago que você pode pagar tanto no boleto ou parcelar no cartão, tá? E aí eu faço... não esqueça que depois de efetuar o pagamento, você precisa me mandar para o meu e-mail, etown@gmail.com, o endereço de correspondência dos Correios, para que eu saiba para onde enviar o seu exemplar com a devida dedicatória, tá bem? Então, na minha tese, eu vou analisar todas essas ocorrências, vou falar sobre as evidências de que essas mulheres eram, sim, sacerdotisas da deusa, né? Então, você pode entender isso nessa tese. Com base em textos de Ebla, Ur-3, Ugarit, Mari, Assíria e Arábia pré-islâmica, George Moulin afirma que nos casos de Maacá, Jezabel e Nehushta, o termo Gebirá se refere especificamente ao papel político da mãe do monarca reinante, a rainha-mãe. Herbert Donner, né, Tomo Ishida e Kizia Spanier concordam que o título designa um papel político independente da rainha-mãe. Carol Smith argumenta que as mulheres recebiam poder político e status na corte real por meio de seu relacionamento com o rei ou o príncipe herdeiro. No entanto, a origem e a natureza desse poder permanecem indefinidas. Assim, o poder e o status da Gebirá têm sido atribuídos ao papel da mulher no culto real ou ao seu relacionamento com o rei. Neste artigo aqui que eu estou montando para vocês, né,
eu considero outra realidade social e política das sociedades do Sudoeste Asiático, o harém real poligâmico, como a fonte do poder da Gebirá. Então, veja, como vocês podem perceber, todas as lives que eu monto aqui para vocês, com base em muita pesquisa, com base em muita investigação, eu monto praticamente artigos para que vocês tenham um desenvolvimento das ideias e acompanhem esse desenvolvimento e cheguem às conclusões juntamente comigo, tá? Então, o que eu estou montando aqui é um tipo de artigo, tá? Só que no PowerPoint. E aí, os membros do canal vão ter acesso, podem ter acesso a esse material em formato PDF, tá bem? Lembrem que se os membros quiserem usar esses materiais nas suas pesquisas, devem dar o devido crédito para mim e para o meu canal, ok? Muito bem. Então, eu vou trabalhar exatamente essa ideia de que o poder, né, o poder da Gebirá vem do harém real poligâmico, tá? O Sudoeste Asiático é caracterizado por sociedades tradicionais que exibem uma continuidade de práticas ao longo do tempo. Essas sociedades tradicionais são caracterizadas pelas práticas de patrilinearidade e poliginia. O que é a poliginia? É um homem com várias mulheres. Poliandria é uma mulher com vários homens. Ah, mas e a poligamia? A poligamia é o termo guarda-chuva, tá? Mas a poliginia é o termo específico de homem com várias mulheres. É com base nessa continuidade que eu argumento que a posição da Gebirá no texto bíblico pode ser esclarecida com referência às famílias reais das sociedades do Sudoeste Asiático, incluindo as cortes reais do Império Otomano. Essa continuidade da prática social do Sudoeste Asiático ao longo do tempo é demonstrada pela coesão social entre as famílias reais dos sultões otomanos e dos sheiks beduínos modernos. Então, nós vamos ver semelhanças entre a descrição do poder dessas mulheres com a estrutura das famílias reais otomanas e também dos sheiks modernos, tá? Além disso, eu argumento que o poder da Gebirá permitia que uma mulher da realeza influenciasse a sucessão real. Para fundamentar essa tese que eu estou levantando nessa explanação, eu exploro o papel das mulheres na Casa Real do antigo Sudoeste Asiático e considero sua influência na sucessão dinástica, conforme registrado em diversos documentos antigos do Sudoeste Asiático. Em seguida, utilizando evidências documentais do Império Otomano, eu apresento uma discussão sobre o papel das mulheres na Corte Real Otomana. Finalmente, após relacionar brevemente essas conclusões às 4 mulheres que são explicitamente chamadas de Gebirá na Bíblia hebraica, eu vou me concentrar no caso de Batsheba em 1 Reis 1 e 2. Embora o deuteronomista não chame Batsheba de Gebirá, a questão de se ela funcionou como tal foi levantada por vários autores. O Molan, o Nils Erik Andresen, a Carol Smith, a Lillian Klein, todos eles observam que Batsheba exerceu influência política devido à sua associação com o rei, mas não definem a fonte de sua influência. E eu preciso fazer o disclaimer aqui, não está em questão se Batsheba existiu ou não, não está em questão se essas mulheres citadas no texto da Bíblia hebraica são históricas ou não, porque a estrutura da narrativa em torno delas vai apontar para certas funções que eram familiares aos redatores bíblicos. Então, se elas existiram ou não, não é importante aqui, não é relevante aqui na discussão. O relevante é que os redatores bíblicos descreveram mulheres exatamente exercendo esse poder da Gebirá, e, portanto, era uma estrutura social conhecida no antigo Sudoeste Asiático.
Eu argumento que Batseba atuou como Gebirá, né, durante os reinados de Davi e Salomão, no contexto das narrativas bíblicas, sejam elas históricas ou não, tá? Então, se analisar o contexto das narrativas bíblicas, independente se são fatos ou não, a Batseba vai atuar ali naquela narrativa como uma Gebirá, tá? E além disso, que seu poder derivava especificamente de sua posição na casa real poligâmica. As circunstâncias e ações de Batseba em 1 Reis 1 e 2 revelam o paralelo mais claro na Bíblia hebraica com as circunstâncias e o poder das mulheres reais de famílias poligâmicas descritas nos documentos do antigo Sudoeste Asiático e do Império Otomano. Muito bem, aí a gente vai entrar especificamente numa outra subdivisão, né? Mas deixa eu ver quem chegou aqui. Quem mais chegou? Antônio Carlos Silva, boa noite, Ângela e gente nateliana, boa noite, membro do canal, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, querido. Muito bem. Cláudia Antonieta, membra do canal. Boa noite, querida Ângela. Boa noite a todos, todas e todos. Obrigada, querida, pela presença. Seja muito bem-vinda. Tiago Faria Mello, boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Membro do canal. Isso aí. Agora nós vamos especificamente tratar do harém na corte real do Sudoeste Asiático. Tá? Então, no antigo Sudoeste Asiático e no Império Otomano, a Casa Real funcionava patrimonialmente como um símbolo do reino. De acordo com David Schlein, um regime patrimonial, toda a ordem social é vista como uma extensão da casa do governante e, em última instância, da casa da divindade, o santuário ou templo. Tá? Então, já falei sobre isso em algumas lives aqui no canal, mas vamos imaginar um círculo dentro de outro círculo e dentro de outro círculo. São 3 círculos, um dentro do outro. O círculo mais interno é a casa da divindade, é o templo ou santuário. O segundo círculo é a casa do governante. E o terceiro círculo, mais externo, né, é a ordem social daquela sociedade, todo aquele agrupamento. Então, de fora para dentro, cada camada vai refletir a camada mais interna. Tá? Então, é como se as divindades que agiam numa dinâmica de poder familiar também, elas refletem essas dinâmicas para os círculos de fora dela, como a casa do governante e, posteriormente, a sociedade em geral. A ordem social consiste em uma hierarquia de subfamílias ligadas por laços pessoais em cada nível. Não há distinção global entre os setores privado e público da sociedade, porque a administração governamental é efetuada por meio de relações pessoais no modelo familiar, em vez de por meio de uma burocracia impessoal. Então, a gente tem que tomar cuidado para não projetar a nossa estrutura social burocrática e impessoal para dentro da realidade desses povos antigos, tá? E dessa geografia específica, porque é outra estrutura, tá? Os deuses atuavam dentro de suas famílias, assim, os governantes também atuavam dentro da dinâmica de suas famílias, e o poder público e privado, essa diferença não existe, porque o poder na sociedade vai ser efetuado através de relações pessoais no modelo familiar. Isso é importante. Tá? Um componente importante desse modelo familiar é nos aposentos das mulheres, ou harém. Tanto em hebraico, né, o harém, quanto em árabe. Nós temos aqui o harém e o haram, né, hebraico e árabe. Essa raiz, agora nós vamos lembrar do hebraico, né, para quem
não fez aula de hebraico comigo, lembrem que o hebraico e o árabe se escreve da direita para a esquerda, tá? E aqui tem as vogais, né? Mas nós precisamos lembrar que a escrita era feita somente com as consoantes. Então, quando nós falamos de herem ou harem, é a mesma palavra, ou haram em árabe. É a mesma palavra, e significa banir, devotar, consagrar, exterminar ou consagrar para a destruição, ou é aquilo que é reservado somente para o uso da divindade, tá bem? Então, claro que com o tempo a língua vai assumindo outros sentidos. Então, o haram, no árabe, por exemplo, vai ter uma conotação posterior de pecado, né? Mas essa conotação tem muita influência cristã no meio, tá? Porque não tem a noção de pecado especificamente nos textos bíblicos. Essa noção é uma noção cristã posterior, tá? E que vai influenciar de alguma forma depois até o uso do haram no árabe. Então, vamos entender que tudo que nós já aprendemos sobre o herem, né? Tem até uma live só sobre o herem, nós falamos na playlist Sacrifícios Humanos, que é algo consagrado para destruição, mas também é algo usado para identificar o que foi reservado somente para o uso da divindade. Só a divindade pode tocar, só a divindade pode usar, tá? Isso aqui é importante porque vai também adicionar uma camada extra para a evidência de que essas mulheres, as gebirás, as rainhas, mães, elas vão ser avatares das deusas. Elas vão ser haram, elas vão ser herem, tá? Elas vão ser identificadas como reservadas para o uso da divindade, tá? Então, na antiga ideologia do sudoeste asiático, da realeza sagrada, o poder de governar era concedido a uma família escolhida pela divindade. O rei escolhido para governar pela divindade era herem, consagrado para a divindade. O espaço ao redor da pessoa do rei era espaço sagrado, visivelmente separado por limites físicos e sociais e com acesso à sua pessoa limitado por um protocolo rigoroso. É o tipo de avatar da divindade. E por isso, em muitas representações de relevos, né, dos reis da antiguidade, nós vamos ver os pés dele sobre um estrado, sobre um banquinho, porque essa característica de um rei não pondo seus pés diretamente no chão é uma característica reservada às divindades. Então, quando uma pessoa, um rei, é representado com os pés sobre um banquinho, um estrado, né? Ele está sendo representado divinizado ali, tá? Lembrando que a marcação do espaço e do tempo sagrado nós estudamos no meu curso Fenomenologia da Religião, tá? Os meus cursos você acessa ali no Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. Entrou no meu Linktree, tem todos os meus cursos. Fenomenologia da Religião, nós vamos falar exatamente dessa questão do espaço sagrado, como ele é delimitado, tá? E também o tempo sagrado. Então, não percam, gente. É importantíssimo que vocês compreendam isso para saberem interpretar também os próprios achados arqueológicos. O recinto inteiro do palácio era harem, porque o rei morava lá. Portanto, as mulheres da casa real também eram harem. Embora seu acesso físico aos pátios externos do poder real fosse bastante limitado, pessoas de fora estavam ansiosas para formar laços com potenciais patronos dentro dos muros do palácio, e as mulheres eram candidatas ideais devido ao seu acesso ao rei. A maioria desses relacionamentos era baseada em laços familiares e alianças políticas, tá?
Os casamentos das filhas davam às mães do harém vínculos importantes com os centros de poder fora do palácio. Essas princesas casadas frequentemente serviam suas mães como confidentes, informantes e mensageiras. E eu vou falar bastante sobre o harém, né? Também no meu curso A Deusa Estar e o livro de Esther, tá? É importante que vocês saibam que ao analisar os textos de Esther, vamos ter ali também inúmeros detalhes sobre o funcionamento do harém. Mulheres de status e riqueza dentro da comunidade do harém também usavam seus recursos para comandar um grande número de escravos e servos pessoais. Ex-escravos, como clientes, continuavam a servir como agentes de suas antigas senhoras. Assim, a estrutura da sociedade do harém permitia que as mulheres da realeza participassem da vida política do país. Os registros otomanos indicam que seu papel incluía o controle do acesso ao palácio interno. Além do rei, a única pessoa que tinha acesso tanto aos recintos internos quanto externos do palácio era a grande senhora do harém. Então, esse é um título que vai aparecer em registros do Sudoeste Asiático, tanto da Antiguidade quanto posteriormente do Império Otomano. Considerando a questão de saber se o papel em discussão se refere especificamente a uma rainha ou a rainha-mãe, eu utilizo uma tradução mais neutra, né? A grande senhora. Exatamente porque existe essa dúvida de que se o título da Gebirá, né, vai servir somente a rainhas ou rainhas-mães, ou a ambas. Então, eu vou falar grande senhora, para se referir a esse termo, né, essa entidade, na discussão de textos antigos do Sudoeste Asiático e do Império Otomano. Essa fonte de poder e influência na política da corte real desenvolveu-se ao longo do tempo, como se observa em diversos textos antigos do Sudoeste Asiático. E aí a gente vai entrar na parte da grande senhora nas cortes do Sudoeste Asiático, especificamente esse título, tá? Os poucos textos que mencionam mulheres da realeza no antigo Oriente Próximo ou antigo Sudoeste Asiático fornecem algumas pistas sobre o funcionamento do harém real poligâmico nessas cortes. Lembrando que geralmente os pesquisadores vão tratar de antigo Oriente Próximo, tá? Eu leio esses textos e eu tento padronizar antigo Sudoeste Asiático, mas aqui eu acabei usando um termo dos pesquisadores, tá? Porque é tanta coisa na cabeça que eu acabo repetindo o erro. Mas para fugir um pouco do orientalismo, em vez de usar antigo Oriente Próximo, eu tendo a usar antigo Sudoeste Asiático. A referência mais antiga ao papel da grande senhora da corte real encontra-se na correspondência do rei Zimri-Lin de Mari, entre 1779 e 1745 a.C. da Era Comum. O rei indica que sua esposa, Shibtu, como mãe do herdeiro designado, deve manter o poder da dinastia quando a guerra e a diplomacia afastarem o rei da corte. O poder de Shibtu baseia-se em dois elementos. Ela é a administradora da casa palaciana com autoridade particular em relação ao harém real, e ela é a mãe do filho designado como herdeiro. Em particular, sua supervisão da casa palaciana ajuda a proteger a reivindicação de seu filho ao trono. Zimri-Lin se refere à casa da rainha, Bit Beltin, como uma seção separada dentro do harém. Essa mesma distinção espacial e arquitetônica é observada na construção do Palácio de Salomão, que é descrito nos textos de 1 Reis 7 e 8. Tá? Então, isso é interessante porque, ao descrever a existência de um suposto palácio de Salomão nos textos bíblicos,
Os redatores estão seguindo modelos específicos de arquitetura para essas organizações de poder, tá? Bem como nas plantas dos palácios reais do Império Otomano. Então, existem muitas similaridades, tá? Existe um padrão que está sendo seguido aqui. Essa arquitetura também é significativa nas narrativas referentes a Batseba, tá? 1 Reis 1 e capítulo 3 também. Outros documentos indicam que as mães reais desempenhavam um papel na designação dos filhos como herdeiros do trono. Em seu testamento, Amitacum, príncipe de Alalak, aproximadamente 1700 antes da Era Comum, afirma que tanto sua mãe quanto seu pai o nomearam rei. Então, uma coisa é você dizer, as mães reais, elas tinham papel para designar o filho como rei. Outra coisa é você demonstrar que existem evidências documentais sobre isso. Então, é o que estou fazendo aqui. Um testamento específico de um príncipe, tá? Ele vai designar que ele foi nomeado tanto pelo seu pai quanto por sua mãe. Abdi-Heva, governante de Jerusalém, aproximadamente 1400 antes da Era Comum, observa que o faraó egípcio anulou a decisão tomada por seu pai e por sua mãe e o colocou no trono. Tá? Então, as referências estão aqui também. E no final da live eu vou projetar as referências para minha pesquisa, tá? Lembrando que essa aqui é uma das cartas de Amarna, a carta de Abdi-Heva, de Jerusalém, para o faraó egípcio Amenófis III, da primeira metade do século XIV, antes da Era Comum. Tá? E é interessante que Abdi-Heva, eu já falo sobre ele no meu curso O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, né? E eu demonstro que ele também está associado a uma divindade feminina. Textos do Palácio Real, em Hashamra, de Ugarit, afirmam especificamente que a Hatmilco, esposa de Nikmepa, colocou seu filho Amistamru II no trono, apesar dos esforços das mães de seus irmãos mais velhos. Então, aqui há claramente evidências de uma disputa de poder entre as mulheres. A inscrição do século IX, antes da Era Comum, de Kilauaua, um rei arameu de Iad Samal, no norte da Síria, explica a usurpação do trono por Kilauaua. Na maioria das inscrições deste tipo, a usurpação do trono é atribuída à eleição divina. No entanto, no ponto em que se esperaria que Quilamua reconhecesse sua divindade Racabel, a inscrição, em vez disso, fornece o nome de sua mãe, provavelmente Tum. É por meio de sua influência ou ação de Quilamua reivindica o trono, Então, é por causa da ação da mãe dele que ele vai reivindicar o trono. E isso é muito, muito importante. Tá? Os registros do Irã sassânida, anteriores à chegada dos árabes muçulmanos, entre 224 e 651 da Era Comum, mostram que a esposa principal do rei servia como senhora das pessoas no harém. Como rainha das rainhas, ela era encarregada da proteção do rei dos reis e da regulamentação do palácio feminino. Aqui também parece que o harém real poligâmico era a fonte da autoridade feminina na corte real. O costume do harém poligâmico continuou nas cortes muçulmanas. Novamente, encontramos vários casos em que uma mulher do harém, seja concubina, rainha ou rainha-mãe, usou sua posição dentro do harém para garantir a ascensão de seu filho ao trono. Por exemplo, Sub, esposa do califa Umíada al-Hakam II, que reinou entre 961 e 976 da Era Comum, usou sua posição como favorita para enganar e superar o poderoso vizir al-Mansur
para estabelecer seu filho Hisham II no trono. Em Delhi, o sucessor do mogol indiano Al-Din Mahmud bin Iltutmish, falecido em 1236 da Era Comum, foi determinado por uma de suas esposas secundárias, Shamterken. Ela tentou envenenar a filha mais velha e a enviou para o exílio. Shamterken então mandou cegar e matar o meio-irmão mais velho de seu filho, colocando assim seu próprio filho, Rukh-al-Din Firuz Shah, no trono. Em pelo menos alguns desses casos, a influência da mãe na sucessão parece ter sido possibilitada pela ruptura da prática da primogenitura. A primogenitura deixava os filhos mais novos sem possessão em relação ao trono. Se o filho mais velho fosse removido, o rei reinante ficava livre para declarar qual de seus filhos mais novos se tornaria rei depois dele. Como nos casos de Shub e Shamterken, mulheres da realeza de qualquer posição competiam para que seus filhos fossem coroados. Essa competição entre mulheres da realeza dentro da comunidade do harém é ainda vista nos textos do Império Otomano. E isso é uma questão interessante, porque é como se, falando dos textos bíblicos, né, é como se houvessem grupos conflitantes na política das elites ali, que redigiram esses textos. Porque em determinados momentos nós temos o valor da primogenitura como forte, mas na maior parte do tempo, claro que para justificar o poder de Judá, né, como responsável pela história divina, né, dos redatores, que em sua maior parte são judaítas, eles vão contrariar essa regra da primogenitura. E por isso as mulheres vão se sobressair nessas narrativas também. E aí a gente vai entrar na Valide Sultana, né? E a gente, deixa eu só, antes de entrar nessa outra designação, deixa eu ver quem chegou aqui. Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela maravilhosa, e boa noite, Espaço das Deusas. Seus lindos, é isso aí. Seja bem-vindo, membro do canal, querido. Muito obrigada pela presença. E só reforçando a diferença dessa live para outra sobre Bathsheba. A outra live, ela se concentra numa metodologia literária, ou seja, nós vamos desbravar e descamar todas as nuances da narrativa bíblica. Então, independente se ela é histórica ou não, nós vamos mostrar que existe um movimento político ali na narrativa. Hoje, nós estamos nos concentrando no termo da Gebirá, da rainha-mãe, ou rainha, né, da grande senhora, especificamente dentro dos haréns real, né, e o harém nós já vimos agora há pouco, que tem o mesmo sentido de herem, tá? Lembra, em hebraico o que conta são as consoantes aqui, e nós estamos falando de harém e herem, e o haram árabe, é o mesmo sentido, mesmo campo semântico da palavra. Então, hoje nós estamos vendo o poder político das mulheres, tá, nas famílias reais, em determinar quem vai governar, né, os seus filhos, no caso, que vão governar, né? Tiago Faria Mello. Os europeus escreveram e muito sobre essa instituição, mas sempre de forma ou idealizada ou pejorativa, exatamente. Galera que discute orientalismo costuma escrever para desconstruir as noções pré-concebidas. É muito bom isso. Essas desconstruções, né, Tiago? E importante também, porque a gente começa a perceber um poder aqui das mulheres que vai ser limitado, mas também vai ser, de alguma maneira, importante, principalmente em golpes de Estado, em questões decisivas, quando há muitos filhos na jogada para se tornarem reis, nós temos documentos para isso, né?
o problema das narrativas europeias é esse, ou idealiza ou escracha tudo, né? E a gente precisa ir nas fontes primárias, que eu sempre falo aqui para vocês, ou seja, vamos nos documentos, vamos nas inscrições, né? Principalmente os documentos de Hachâmara tem muito fácil acesso. Se a gente consegue, por exemplo, traduzir direto do ugarítico, né, para o português é melhor, e é por isso que eu vivo estudando, e a gente vai continuar buscando nas fontes primárias para pular um pouco dessas intervenções, né, europeias. Não dá para ignorar essas fontes europeias, tá? Porque elas existem, porque elas já construíram a seu trabalho, né? Então, quando a gente lê, isso também é uma dica de trabalho, tá, gente? Não é porque as fontes anteriores são problemáticas que você vai deixar de citá-las. Por quê? Porque você não é a primeira pessoa que está tratando desse assunto. Então, você precisa ser honesto para mencionar quem trabalhou isso antes. E é claro, em seguida você articula os equívocos, como eu fiz na minha tese de doutorado. Então, é uma questão de honestidade também, né? Obrigada, Tiago, pelo comentário. Marco Silva, na série Século Magnífico, a gente vê essas narrativas. A mãe do sultão, Suleiman é quem controla o harém enviando mulheres para o sultão. Uma coisa especificamente a gente... Veja que o que você comentou aqui não é exatamente o que nós estamos falando, tá? Uma mulher comandando o harém e escolhendo quem vai diante, tá? Nós mencionamos isso, mas esse não é o centro do tema da live. Nós estamos falando especificamente do poder político dessas mulheres, tá? De designar quem vai ser o próximo rei. E para isso tem que ter articulação administrativa, tem que ter muito tato político, tá? Então, vamos só cuidar para não confundir as coisas. Porque existe, né, como bem o Tiago mencionou, uma tendência europeia e estadunidense, né, por consequência, de concentrar o poder dessas mulheres em escolher quem vai transar com o rei. E aí fica nesse estereótipo, harém, e não é isso. Tá? Vamos cuidar dessa questão. Principalmente porque produções cinematográficas, produções dessa estirpe, né, tende a cometer esses equívocos, porque se baseiam nessas fontes de sempre. Tá? Toma cuidado. Por isso, o pensamento crítico é fundamental. Tiago Faria Mello, uma figura importante nos haréns é a do eunuco, que, corrija-me se eu estiver enganado, também aparece nos textos bíblicos. Seria interessante também ter em algum momento uma live sobre isso. Então, Tiago, eu falo sobre os eunucos no curso A Deusa Estar e o livro de Esther, tá? Não sei se eu vou fazer uma live sobre isso, porque eu já tenho um estudo sobre os eunucos neste curso. Então, eu te convido a adquirir o curso A Deusa Estar e o livro de Esther, porque lá eu falo sobre essa posição dos eunucos. Tá bem? E lá daí eu posso te corrigir, porque você vai ser meu aluno lá, tá bom? Muito bem. Então, mas é muito importante, tá? É muito importante essa posição. A figura dos eunucos aparece nos textos bíblicos, mas ela é erroneamente interpretada também. E especificamente no curso da Deusa Estar, eu vou tratar desses equívocos, tá bem? Muito bem. Peraí, deixa eu ver, comentários. Já eu não sei se está desconfigurado o nome de vocês, eu peço desculpas, mas é o YouTube que faz isso, tá? Na série Ramsés se usa o termo harém em outro significado diferente do significado de harém que conhecemos
de lugar onde moravam os consortes dos reis. Você sabe algo sobre isso? Então, em relação aos egípcios, quando falamos antigo sudoeste asiático, essa influência ela possivelmente veio dos egípcios, tá? Porque o antigo sudoeste asiático foi administrado pelo Egito, e como vimos, essas administrações elas não são impessoais, tá? Então, o que nós estamos tratando aqui é consequência de influência também egípcia, não somente, mas também egípcia, ok? Especificamente, um pouco daquilo que a gente está falando aqui vem diretamente de lá. Não tudo, mas com certeza veio de lá, tá? Alguma coisa. Beleza, então vamos lá. Agora vamos falar da Valide Sultana, na Casa Real Otomana. E depois a gente volta para os textos bíblicos, não se preocupe. O Império Otomano emergiu das tradições turco-mongóis da Ásia Central pré-islâmica e tinha suas raízes no antigo sudoeste asiático pré-islâmico. A continuidade geográfica e cultural do Império Turco com os povos do antigo sudoeste asiático sugere que as práticas dos otomanos refletiam a sobrevivência de antigas normas culturais. Assim, cartas privadas, decretos políticos e histórias escritas pelas mulheres da realeza do Império Otomano podem ser usados para inferir as realidades políticas do harém poligâmico e o papel específico da grande senhora ou da grande dama, né, em períodos anteriores. A mãe do sultão otomano era conhecida como Valide Sultana ou Mãe Sultana. Ela mantinha a fronteira crucial entre as esferas pública e privada da corte. Todo o acesso ao palácio interno, ao sultão e aos aposentos das mulheres era feito através de seus aposentos. Veja, quando eu falo acesso ao palácio e ao sultão, eu não estou falando acesso, eu não estou me referindo exclusivamente a ela designar quais mulheres vão ter acesso ao sultão. Não é isso a que estou me referindo apenas, tá? Eu estou falando de acesso geral, tá? Qualquer um que quisesse acessar o sultão, ela estava ali para barrar ou não, tá? Então, ao sultão e aos aposentos das mulheres era feito através dos seus aposentos, através do aposento da mãe sultana, da Valide Sultana. Dentro da comunidade do harém, ela manipulava ou controlava o status e o poder relativos das mulheres da realeza. Em matéria de procriação dinástica, a Valide Sultana administrava tanto os recursos pessoais quanto o poder político em benefício da dinastia. Ela era protetora da dinastia. Aqui nós temos uma foto do busto da primeira Valide Sultana, a primeira mãe sultana, a Hafsa Sultan, em Manisa, na Turquia. Tá? E esse poder, gente, é inegável. Ela não apenas determinava o acesso do sultão às suas esposas e concubinas, como também defendia a política de que uma mulher da realeza não poderia ter mais de um filho com o sultão ou príncipe. Ela tinha, então não é somente esse acesso do sultão às suas esposas e concubinas, como é o padrão das fontes europeias e estadunidenses, né? Uma vez que uma mulher da realeza dava à luz um filho, o ponto central de sua vida era o futuro do filho dentro da casa real. Tá? Todas as crianças da realeza cresciam nos aposentos femininos, onde recebiam seu primeiro treinamento em boas maneiras, moralidade e política. O estudo intercultural de Niels Erik Andersen sobre as culturas tribais africanas contemporâneas dos Swazi e dos Ashanti indica que geralmente é uma esposa mais velha, que já não tem filhos,
quem mantém os protocolos da corte, supervisiona a criação dos príncipes e princesas da corte e é responsável pelas esposas reais. Então, veja que eu estou dando exemplo aqui de outras culturas, já no continente africano, e que vão manter essas características de poder dessas mulheres. Mães da realeza preparavam princesas para casamentos diplomáticos e para a administração de seus próprios haréns. Os príncipes eram criados no harém até que tutores políticos iniciassem o treinamento dos príncipes em arte de governar. O sultão nomeava o lala ou o atabeg para supervisionar a educação militar e prática do príncipe. Este tutor muitas vezes continuava como vizir do príncipe em sua maturidade. Era prática comum no antigo sudoeste asiático, bem como no Império Otomano, que um administrador sênior servisse de tutor para os príncipes. Quando um filho real atingia a maturidade política, era-lhe permitido estabelecer uma casa separada como representante do poder do Império Otomano em uma determinada área geográfica. O estabelecimento de seu próprio palácio marcava não apenas o início da carreira pública do príncipe, mas também a de sua mãe. Dentro da casa do príncipe, a mãe do príncipe era a valide sultana da corte de seu filho, fornecendo o elo de autoridade entre as gerações dinásticas. A assunção da carreira política do príncipe por volta dos 16 anos geralmente marcava também o início de sua carreira reprodutiva. Era tarefa da valide sultana da corte do príncipe escolher e preparar suas parceiras sexuais para o papel que desempenhariam na preservação da dinastia. Veja que não é apenas um papel sexual. Muito pelo contrário, é um papel político importante, porque essas parceiras elas deveriam também ter estudado para se prepararem para serem as valides sultanas da outra geração, né? Como valide sultana do seu filho, a mãe do príncipe atuava como regente quando ele estava ausente da corte. Tratados internacionais e correspondências públicas mostram que a mãe do príncipe participava ativamente dos assuntos políticos, militares, econômicos e sociais de seu filho. Ela estava apta para governar. Se o filho se tornasse incapaz ou inapto para governar, a valide sultana tinha autoridade para exercer o poder real naquela área do reino. Quando o sultão nomeava um príncipe como herdeiro, a casa do príncipe era transferida para o palácio do sultão. Se a própria mãe do sultão falecesse, a mãe do herdeiro assumia o papel de valide sultana no palácio em Istambul. Quando o sultão morria e seu filho era estabelecido no trono, ela, como a nova valide sultana imperial, representava o poder da dinastia no harém nos perigosos dias de transição. Nos primeiros anos do império, quando o sultão morria, todos os filhos competiam pelo trono em guerras de sucessão. Por volta de 1451 da Era Comum, Mehmed o Conquistador assassinou todos os seus irmãos e institucionalizou a prática do fratricídio para proteger a sociedade otomana de conflito interno. As mortes dos filhos rivais eram frequentemente orquestradas pelas mães da dinastia de suas posições de relativo poder dentro do harém. Por exemplo, Hurrem Sultan, a concubina e esposa mais famosa de Solimão, garantiu que a sucessão de seu filho, Selim II, por meio do envenenamento de seus meio-irmãos após a morte de Solimão em 1566 da Era Comum. De acordo com a história do Império escrita por Selanik, quando Selim II morreu em 1574 da Era Comum, sua esposa favorita, Nurbano, mandou preservar seu corpo no gelo até que seu filho Murad chegasse de seu posto em Manissa. Quando Murad chegou a Istambul, foi primeiro ao harém para conversar com sua mãe. Lá ele foi informado do paradeiro de seus meio-irmãos e outros pretendentes ao trono. Seu primeiro dever foi supervisionar a execução deles para que pudessem ser enterrados ao lado de seu pai.
Nurbano tinha o poder de silenciar a notícia da morte de Selim II e de convocar seu filho de volta ao palácio para lidar com seus rivais. Ela, basicamente, ocultou a morte do sultão e conseguiu a sucessão de seu filho. Se fosse necessário remover um sultão inadequado ou impopular, a Valide Sultana assegurava que o protocolo apropriado para a entronização de um novo sultão fosse mantido. Sua permissão e cooperação eram necessárias para a remoção do sultão deposto de seus aposentos dentro do palácio interno e para a recepção do novo sultão no recinto real. Elas somente tinham status e autoridade necessários para cruzar a fronteira sagrada entre os pátios internos e externos do palácio. Só ela tinha esse acesso. Só ela podia fazer isso. Tá? O papel da Valide Sultana evoluiu como uma forma de controlar o poder dinástico do império. Ela protegia a soberania da família no controle administrativo da casa e na gestão da sucessão. Ela servia como a principal intermediária entre os vizires da corte, os membros da família e o sultão. Embora o sultão fosse a autoridade política final no império, a Valide Sultana era a autoridade máxima na casa real. Pode-se observar que, tanto para a Valide Sultana quanto para a grande senhora do antigo sudoeste asiático, a fonte de seu poder derivava de seu status dentro da casa real poligâmica. Como chefe da casa, ela tinha acesso ao rei e a autoridade para agir em nome da dinastia. Esse papel também lhe permitia influenciar a sucessão. E nós vamos ver, por exemplo, eu lembrei, inclusive por causa da menção do Egito agora há pouco nos comentários, né, que na playlist sobre inversões de gênero, a gente vai falar sobre isso nas próximas lives dessa playlist. Por exemplo, a Hatshepsut, né, ela foi uma figura tão importante e influente que ela se tornou um faraó, né? Então, existem, sim, elementos suficientes para conectar Egito, antigo sudoeste asiático e Império Otomano nessas relações de poder dentro da Casa Real, tá? Deixa eu só ver comentários. Boa noite, Márcio, membro do canal, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Como uma imperatriz viúva e rainha mãe. Veja, não sei em que contexto você está mencionando isso, tá? Mas nós estamos falando especificamente de mulheres que exerciam um poder político maior do que geralmente se fala sobre elas, tá? E como eu falei anteriormente, até em relação ao sudoeste asiático, eu não vou especificamente só falar sobre rainhas mães, porque podem ser apenas rainhas, né? Então, por isso que eu estou falando da grande senhora, da grande dama, né? Então, eu só peço que quando vocês colocarem alguma coisa no chat, vocês coloquem contexto. Não joguem a coisa porque eu não vejo, quando eu estou projetando, eu não estou vendo o comentário, né? Então, quando eu vou ler, não tem contexto. Aí fica um pouco complicado, né? Entender a que você está se referindo especificamente. Muito bem. Vamos falar agora das Gebirá da Bíblia Hebraica, né? Então, lembrando, quem chegou depois do começo, né? Eu trato desse termo na minha tese de doutorado e, especificamente, todas as ocorrências, né, da Gebirá. Embora 4 mulheres sejam chamadas de Gebirá na Bíblia Hebraica, detalhes estão disponíveis apenas para Maacá e Jezabel. Com base nos textos associados a essas 2 mulheres, Gershom Alstrom afirma que a influência de mulheres estrangeiras levou não apenas à importação de deuses estrangeiros, mas também à instituição
do papel sagrado da Gebirá. Então, veja que, para alguns pesquisadores, ainda vai haver essa questão de... É um estrangeirismo a Gebirá, como se não fosse própria de Israel ou Judá. Tá? Ele interpreta a remoção da mãe do rei Asa, Maacá, do papel de Gebirá, como evidência de sua influência e atividade no culto de Asherá. 1 Reis 15, 1 a 15. Então, vão associar e também chamar, né, isso de culto estrangeiro. E isso é problemático porque o culto a Deus Asherá não é necessariamente um culto estrangeiro, tá? O texto bíblico demonstra que mulheres estrangeiras dentro da família real conseguiam influenciar as práticas de culto tanto em Israel quanto em Judá. Então, é importante que a gente perceba a ideologia do redator. O redator faz questão de dizer que essas mulheres eram influenciadas de alguma maneira por costumes estrangeiros, que as divindades a quem elas adoravam eram divindades estrangeiras, e vão o tempo todo tentar livrar Judá ou Israel desse tipo de culto, quando nós temos evidências suficientes para saber que a história é exatamente o contrário do que os redatores estão falando. Por isso que eu geralmente ensino para os meus alunos que a gente tem que ler o texto bíblico a contrapelo, ou seja, verificar o contrário da ideologia do redator. Tá? E quando o redator ele vai falar algo que é contrário à sua ideologia, aí a gente tem que ter um pouco de atenção, porque não é algo que vai favorecer o redator, e ele está colocando mesmo assim, né? Então é uma questão importante. Muito bem, mas a sua influência parece ter se dado no estabelecimento de santuários e no apoio a sacerdócios, em vez de na participação ativa no próprio ritual de culto. Isso também se aplica às mulheres do Império Otomano, que frequentemente estabeleciam mesquitas, bibliotecas, túmulos, instituições de caridade como formas de expressar sua piedade e generosidade. Inclusive, a primeira universidade do mundo foi fundada por uma mulher, tá? Muçulmana. É bastante provável que o estabelecimento por Maacá dessa coisa terrível, né? Ou abominação, ou coisa para se arrepiar, né? Ou coisa, né? Horrível, né? Que no santuário de Asherá tenha servido como uma declaração de sua fidelidade à deusa, em vez de uma indicação de seu papel como Gebirá. Alstroman especula ainda que, embora Atalia não seja chamada pelo título de Gebirá, ela, assim como sua avó Jezabel de Israel, apoiava o culto de Baal e Asherá no culto real de Judá, e, portanto, funcionava como uma Gebirá. E aqui é interessante, tá, gente? Atalia ela é neta de Jezabel, e Jezabel e Acabe eram reis de Israel Norte, tá? Mas Atalia, a neta deles, vai se tornar rainha de Judá, Reino do Sul, tá? E é interessante isso na narrativa bíblica, algo que os judaítas não gostariam de descrever, mas escrevem. No entanto, não há referência a tal papel da Gebirá durante os reinados de seu marido Jorão ou de seu filho Jeú, ou durante seu próprio reinado de 6 anos. Em vez disso, a narrativa da usurpação do trono por Atalia, claro que daí eles vão dizer que ela usurpou o trono, aponta para a rivalidade entre as mulheres dentro da casa real, e pode indicar também uma censura ao papel sacerdotal da deusa Xerá de Atalia, por ela ser uma rainha israelita reinando em Judá. Jeuzeba, filha do rei Jorão, com uma esposa real que não era Atalia, salva Joás, filho de Zíbia de Beersheba, né, de ser morto. Mesmo assim, o termo Gebirá reflete um papel no culto de Asherá. A outra mulher que recebeu o título de Gebirá é Jezabel. Seu envolvimento na adoração de Baal e Asherá em Israel incluiu o assassinato dos profetas de Javé, segundo a narrativa bíblica, 1 Reis 18:4, e o estabelecimento de sacerdócios de Baal e Asherá em sua mesa real, de acordo com a narrativa bíblica. E por que eu coloco de acordo com a narrativa bíblica? Porque nada disso tem evidência histórica, tá? Brenner sugere que ela também funcionava como sacerdotisa.
As ações de Jezabel em nome dos sacerdotes de Baal e Asherá parecem também estar de acordo com o tipo de mecenato demonstrado pelas mulheres da realeza otomana no estabelecimento de santuários e doações a sacerdotes, e assim por diante. No entanto, a influência política de Jezabel como esposa de Acabe e chefe da casa real é mais notável. Como princesa de Tiro, educada na política das casas reais, ela age com ousadia no conflito entre o poder da monarquia e o poder dos profetas. E essa atitude de Jezabel é uma atitude típica da grande senhora. Lembrando que no meu curso Apocalipse, Texto e Contexto, Sentido e Interpretação, sim, nesse curso aqui, eu vou falar sobre a figura de Jezabel em diferentes textos bíblicos. Não perca, gente. Ela envia mensageiros a Elias, isso na narrativa bíblica, né? Ameaçando sua vida, né, em 1 Reis 19:2. O fato de Elias levar isso a sério é uma prova do seu poder político na narrativa. No caso da vinha de Nabote, 1 Reis 21, Jezabel repreende seu marido, o rei, por não se comportar como um rei, escreve cartas em nome do rei Acabe, usando seu selo, e manda assassinar Nabote. Quando Nabote é executado, ela recebe o relatório e dá a notícia a Acabe pessoalmente. Veja que é ela que articula tudo na narrativa. Após a morte de Acabe, Jezabel se encontra com Jeú para tratar do futuro da dinastia Omerida, 2 Reis 9. Eles não se encontram pessoalmente, mas conversam através da janela do palácio, de acordo com o seu status de harem. Como o texto observa, são 3 eunucos, guardiões do harem real, e tendo acesso a ela, que a atiram da janela, causando sua morte. A história de Jezabel mostra a influência que as mulheres da realeza exerciam sobre o culto real. A importância de Jezabel também reside no exercício do poder político como chefe da casa real. Ela age para a manutenção e sobrevivência da dinastia Omerida. Dessa forma, ela se comporta como uma grande senhora otomana. É o mesmo modelo. É com base nisso que eu defino a Gebirá bíblica como a esposa ou mãe que ocupava a posição de grande senhora na casa real. Essa posição de poder dentro do harem real é demonstrada mais claramente nas ações de Batsheva em 1 Reis 1 e 2. E aí a gente entra finalmente em Batsheva e a política do harem, né? Nesses 2 primeiros capítulos de 1 Reis. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, algum comentário, antes da gente entrar especificamente ali. Mari, membro do canal, boa noite, querida, seja bem-vinda. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre Batsheva e essa política do harem real, né? Como isso chega na narrativa de Batsheva. Batsheva é apresentada como filha de Eliã, de Guiló, em um assentamento palestino perto de Jerusalém, controlado pelos jebuseus. Os restos de cerâmica escavados e publicados por Amihai Mazar são de transição do bronze tardio 2 para o ferro 1. Assim como Belém, é possível que Guilô tenha sido um posto avançado do reino jebuseu. A cultura palestina dos jebuseus foi grandemente influenciada pelo seu comércio com o norte da Síria, que permaneceu sob influência hitita e hurrita até o primeiro milênio antes da Era Comum. Os hurritas são um povo de origem desconhecida que parece ter vindo originalmente da área do lago Urmia. Eles se espalharam pelo norte da Mesopotâmia em direção ao mar Mediterrâneo, alcançando alguma supremacia política na área do Alto Tigre e Eufrates e nas colinas do sudoeste da Anatólia. Então, só para entender um pouco, né? O reino hurrita, né, os reinos hurritas, eles são identificados nessa região roxa no mapa, tá? Que vai pegar um pouco dessas culturas acadianas aqui antigas, mas eles vão ser influenciados também pela parte da Anatólia, tá? Os nomes de Araúna, rei de Jebus, e de Urias, primeiro marido de Batsheba,
atestam a influência da elite hitita ou rita na Jerusalém jebusita. Então, nós temos aqui os nomes que aparecem em torno dessas narrativas. Dada a influência rita, o nome Batsheba pode ter um significado também de filha de Rebate, referindo-se a deusa Rita e consorte de Tessub. Então, o nome dela ainda tem essa outra possibilidade, tá? Se Batsheba foi criada e casou-se na cultura jebusita da Jerusalém pré-davídica, ela estaria familiarizada com o contexto de uma família real poligâmica. Tanto os reis hititas quanto os palestinos tinham extensos haréns. Como a primeira esposa de Davi em Jerusalém, Batsheba funcionava como a grande senhora da família real em Jerusalém. Como tal, ela estava em posição de estruturar a família real davídica de acordo com suas tradições jebusitas. Nisso, ela foi apoiada pela presença de Natã e Zadok, ambos os quais, o profeta e o sacerdote, podem ter entrado na corte de Davi vindos da administração do antigo rei Jebuseu. A mãe de Davi não é nomeada, mas é mencionada em 1 Samuel 22, 3 e 4. Ela e seu pai foram deixados com o rei de Moabe. Ela não é mencionada como pertencente à casa real, nem em Hebrom, nem em Jerusalém. Natã, como profeta da corte, aparece pela primeira vez em 2 Samuel 7:2, após o estabelecimento da arca no santuário da tenda em Jerusalém. Ele é apresentado sem patronímico, sem linhagem, com qualquer uma das tribos e sem nenhuma das características que o ligariam a Israel ou a Javé. É bem possível que Natã tenha servido como profeta da corte na antiga administração jebusita. O deuteronomista também não fornece genealogia ou patronímico para Zadok. Ele também pode ter servido ao rei jebusita como sumo sacerdote do templo de El Elyon, associado ao Monte Sião. Então, aqui, essas inferências aqui estão também relacionadas à narrativa bíblica, tá? Veja que agora nós estamos entrando na narrativa bíblica e pegando outros elementos aqui que estão sendo construídos no modelo político do harém. Politicamente, a incorporação desses dois altos funcionários, Natã e Zadok, na administração de Davi, na cidade de Davi, assegurou uma transição tranquila entre governos. Quando Davi estabeleceu sua capital em Jerusalém, o ambiente urbano e internacional da cidade entrou em conflito com o ethos rural e tribal dos israelitas e com as reivindicações dos judaítas que permaneceram na capital original de Davi, Hebrom. Lembrando que eu vou trabalhar essas narrativas com mais detalhes no meu curso Saul e o Usurpador Davi, os livros de Samuel, tá? Que eu vou trabalhar especialmente 1 Samuel e essa transição do poder para Davi. Em sua necessidade de pacificar os jebuseus residentes, Davi integrou burocratas e costumes jebuseus em seu governo em evolução. Juntos, Batsheba, Natã e Zadok desafiaram o poder anteriormente detido pelos judaítas. Esse conflito é visto nas narrativas dos filhos judaítas de Davi, Amnon, Absalão e Adonias. Todos os três filhos demonstraram status politicamente ambicioso e semi-independente do príncipe maduro. O estupro de Tamar por Amnon, em 2 Samuel 13, que já tem uma live sobre isso aqui no canal, a vingança de Absalão, que é também no capítulo 13 de 2 Samuel, e a tentativa de usurpação do trono, no capítulo 14, ocorreram no contexto de suas próprias cortes separadas. A aparente inação de Davi nesses assuntos é mais compreensível se esses filhos estivessem desempenhando funções políticas independentes longe do palácio de Davi em Jerusalém. Após a morte de seus irmãos mais velhos, Adonias, o filho mais velho sobrevivente da corte de Davi em Hebrom, presumiu que sucederia ao trono de seu pai. Hagite, sua mãe, serviu como a grande senhora de seu palácio em Enrogel, em 1 Reis 1, 9 e 53, onde reuniu seus apoiadores dos líderes conservadores do partido judaíta, incluindo Joabe, o poderoso comandante do exército de Davi, e Abiatar, o último dos sacerdotes silonitas. No entanto, as suposições de Adonias conflitavam com os planos do exército organizado e da burocracia de Jerusalém, que eu trato também na outra live sobre Batsheba.
Salomão, o primeiro dos filhos de Davi, nascido em Jerusalém e filho de Batseba, havia sido criado na cidade. Salomão foi instruído por Natã, o seu Atabeg, e ensinado nas práticas religiosas da corte por Zadok. Ele era o candidato ideal para manter e aumentar seu poder e controle. Para Natã, o banquete de Adonias em Rogel representava a oposição judaíta tanto às políticas quanto ao pessoal da corte de Jerusalém. Nesse momento crítico, Natã buscou Batseba como chefe da casa real. E nessa narrativa específica, gente, é que a gente vai ver os detalhes do poder que é descrito como estando com Batseba e não com Natã. E essa narrativa vai indicar que esse modelo da senhora, da grande dama, estava na mentalidade do redator desse texto. Tá? Então, não interessa se isso aqui aconteceu. A questão é que isso aqui demonstra que o redator conhecia essa estrutura de poder das mulheres. Então, nesse momento crítico, Natã buscou Batseba como chefe da casa real. Ela tinha acesso ao rei e o poder de proteger os interesses de Jerusalém. Tal acesso é consistente com a posição da grande senhora. Natã se aproxima de Batseba dizendo: você não ouviu que Adonias, filho de Hagite, se tornou rei e nosso senhor Davi não sabe disso? Agora deixe-me aconselhá-la sobre como você pode salvar sua própria vida e a vida de seu filho Salomão. 1 Reis 1, 11 e 12. A menção de Hagite assegurou que Batseba entendesse que as reivindicações de Adonias representavam uma ameaça tanto para ela quanto para seu filho. Na cena seguinte, nos aposentos de Davi, a etiqueta da corte define o status relativo dos participantes. Davi, o rei, descansa em seu quarto, acompanhado por Abisag, a sunamita. Esta jovem havia sido trazida para testar a potência de Davi e sua capacidade de reinar. Em termos da estrutura de poder do harém, Abisag não tinha filhos e, portanto, não tinha nem status nem poder. Em contraste com Abisag, Batseba, mãe de um filho da família real, é uma figura poderosa. Batseba entra sem ser anunciada. De acordo com documentos otomanos, a única pessoa autorizada a entrar na presença do rei sem ser anunciado era a grande dama. Então, nós estamos fazendo paralelos aqui. Embora Batseba demonstre a devida obediência física esperada na presença de um monarca do antigo sudoeste asiático, ela não se curva até o chão, mas permanece de pé. Ela declara sua afirmação: Salomão, teu filho, será rei. A declaração é introduzida pela conjunção hebraica que antes do discurso direto, tem a força da assertiva forte de fato. A entrada não anunciada de Batseba, sua posição física e o próprio fato de ela fazer uma reivindicação e fazê-la com força verbal são todos consistentes com o poder de uma grande dama em relação ao rei. Em contraste, Natã, como profeta da corte, deve ser formalmente anunciado e recebido na presença do rei. O narrador deuteronomista observa que, ao contrário de Batseba, Natã se curvou com o rosto em terra, no versículo 23. E somente depois que o rei o reconheceu formalmente, Natã se apresentou diante do rei para apresentar seu relatório. A formalidade que Natã teve na descrição dessa narrativa não é seguida por Batseba. Quando o rei fala, ele se dirige a Batseba, não a Natã, com as seguintes palavras: teu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. 1 Reis 1:30. Davi não apenas declara seu herdeiro, mas também confere a Batseba o novo papel da rainha-mãe. 1 Reis 2 fornece mais evidências do status de Batseba como a grande senhora da casa real. Adonias desejava se casar com Abisag, a sunamita. Isso, no entanto, teria sido uma ameaça ao estabelecimento do reinado de Salomão. No antigo sudoeste asiático, o casamento com a ex-esposa ou concubina do rei era considerado uma forma de conferir legitimidade a alguém que aspirava ao trono, mas que não possuía uma reivindicação suficiente. Além disso, Abisag havia testemunhado a conversa entre Batseba, Natã e o rei Davi. Se Abisag se tornasse sua esposa, ele teria acesso ao que ela ouviu e poderia usar essa informação para minar o governo recém-estabelecido.
Infelizmente para Adonias, se ele quisesse se comunicar com o rei Salomão, o protocolo da corte exigia que o fizesse por meio de Batseba. Assim como Natã teve que se aproximar de Batseba para obter uma audiência com Davi, Adonias agora precisava lidar com a rainha mãe para levar seu pedido a Salomão. Além disso, como Abisag, ela era uma mulher membro do palácio interno. Ela estava sob a autoridade da grande senhora do harém, né? Nenhuma decisão referente a Abisag poderia ser tomada sem a aquiescência de Batseba. Como na cena anterior, os detalhes das ações na sala do trono são consistentes com o poder e o status de Batseba como a grande senhora de uma família real. Novamente, Batseba entra na sala do trono sem ser anunciada. Ela não se curva nem se ajoelha diante de Salomão, seu filho. Como observa Bodier, a rainha-mãe era a única pessoa que não tinha que se curvar diante de seu filho, o rei. Batseba se curvou diante de Davi porque ela não era a rainha-mãe. Em vez disso, quando ela entra, Salomão se levanta do seu trono, o símbolo de seu poder real, e se curva diante de sua mãe em um ato de homenagem. Em Ugarit, era costume curvar-se 7 vezes diante da Adata, que se refere a uma deusa ou a uma dama de alta linhagem. De acordo com o The Turkish Secretary, o sultão não se sentava diante da valide sultana até que ela lhe pedisse pelo menos 3 vezes. Salomão lhe fornece um trono ao seu lado direito. Batseba não se limita a repetir a mensagem que lhe foi dada, mas a menospreza, afirmando que o pedido de Adonias é apenas um pequeno pedido. Ela também destaca a ameaça implícita contida no pedido, lembrando Salomão de que Adonias é seu irmão. 1 Reis 2:21. Salomão responde: por que você pede a Abisag, a sunamita, por Adonias? Peça também o reino para ele. Quando ele ordena a morte de Adonias, Batseba não protesta. Como a grande senhora da casa real de Israel, né, no caso, segundo a narrativa, a integridade da casa real e a manutenção da reivindicação de seu filho ao trono são sua principal preocupação. Uma breve conclusão aqui em relação ao que a gente comparou. Veja que nós falamos sobre os indícios das fontes do antigo sudoeste asiático dessa figura da grande senhora. Nós falamos sobre a realidade do Império Otomano em torno da valide sultana, né, que é um paralelo. E nós fomos para a narrativa da Bíblia hebraica em torno, brevemente, das rainhas-mães, e das rainhas, mas posteriormente com mais atenção em torno de Batseba, desses detalhes que os redatores colocaram. Veja, em momento algum eu afirmei que essas narrativas bíblicas são históricas. Essas narrativas não representam a história e os fatos. Elas representam as ideologias dos redatores dessas narrativas. Então, uma descrição detalhada em torno de uma mulher, de uma rainha-mãe, de uma rainha e depois de uma rainha-mãe, com todos esses elementos, vai refletir exatamente tanto o papel da grande senhora do antigo sudoeste asiático, quanto da valide sultana do Império Otomano. Tá? Conclusão. Evidências documentais do antigo sudoeste asiático e do Império Otomano demonstraram que o papel da grande senhora estava relacionado à supervisão do harém real polígamo. Primeiramente, como mãe de um filho, a esposa real ou concubina servia como a grande senhora ou grande dama, né, na casa do príncipe. Ali ela era responsável por orientar a carreira política de seu filho e escolher esposas e concubinas para ele de acordo com as necessidades da dinastia. Se seu filho fosse nomeado herdeiro, ela se tornava a grande dama de todo o reino. A tarefa da grande dama era manter a integridade da casa real, supervisionando o acesso ao rei, gerenciando o fluxo de informações que entravam e saíam do palácio interno, por causa das mensageiras, lembra? E protegendo a dinastia das intrigas internas da casa real. Em todas essas atividades, ela exercia grande poder. As evidências documentais também sugerem que há continuidade no papel da grande dama, desde Shipto de Mari até as esposas dos imperadores otomanos.
Nessa live, eu argumentei que na Bíblia hebraica o papel da grande dama dentro da casa real é designado pelo termo Gebirá, ou Gevirá, é a mesma letra hebraica. Essa definição de Gebirá nos permite apreciar mais plenamente o papel de Batsheva na narrativa da sucessão e estabelecimento de Salomão no trono de Davi, de acordo com a narrativa bíblica, independentemente da veracidade dessa narrativa. Batsheba inspira o respeito de Natã, Davi, Adonias e Salomão. Ela usa sua posição para receber e transmitir informações cruciais e para garantir a ascensão de seu próprio filho e a eliminação de um rival. Assim, embora não seja chamada de Gebirá pelo deuteronomista, Batsheba desempenha o papel da grande senhora nas casas reais de Davi e Salomão nessa narrativa. E eu estou colocando aqui as referências bibliográficas que eu citei e que utilizei para iniciar essa pesquisa, né? Porque, como eu falei, quando a gente trabalha um tópico, a gente não pode ignorar quem já trabalhou esse tópico anteriormente, independentemente se estamos na mesma linha desses pesquisadores ou não, tá? Não é uma questão de opinião, isso é pesquisa, tá bem? Então, eu estou projetando as referências bibliográficas, porque aí você pode colocar, depois vai ficar gravada essa live, você pode dar pausa na tela, pegar essas referências bibliográficas e colocar nas suas redes de busca, fazer sua pesquisa e se aprofundar e se fundamentar. Em vez de afirmar coisas, né? Somente você afirma e traz a fundamentação dessa afirmação. Lembrando que na próxima semana, semana de Natal, nós vamos ter uma única live no dia 24 de dezembro, na quarta-feira, às 19 horas, em que vamos começar uma playlist com a live intitulada Uma Arqueologia da Violência. Essa playlist vai ser sobre as narrativas de violência e guerra na antiga Mesopotâmia. Então, nós vamos falar agora sobre povos antigos, tá? Nós tratamos muito ali de um período do bronze, do ferro, mas nós vamos ir um pouquinho mais para trás e também para outras culturas, tá? Falando sobre uma arqueologia da violência. E lembrando que fora esse domingo, no outro, né, no dia 28 de dezembro, nós vamos ter sorteio de livros e cursos ao vivo aqui no canal às 17 horas. Último domingo do mês, todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos aqui no canal. E vai ser o último domingo do ano, tá? Então vai ter muitas surpresas, não percam. Vai ter material para quem é membro do canal, para quem é apoiador da campanha do Apoia-se, para quem é aluno dos cursos de legislação levítica e o Calon Cacon, e também vai ter material para quem estiver ao vivo na live de sorteio. Não perca, gente. E nós vamos ter uma live na semana do Ano Novo, exatamente no dia 31 de dezembro, às 19 horas, nós vamos ter uma live sobre a ideologia sacerdotal da guerra, em números 31. E é importante que vocês saibam que eu vou fazer lives na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, exatamente para as pessoas que estão sozinhas, que foram abandonadas por suas famílias ou rejeitadas, ou que de alguma maneira estão sozinhas em qualquer lugar do mundo, né? E que entendem o português brasileiro e que podem estar, de alguma maneira, tendo esse contato, né, ao vivo. Acho importante ter essa opção para quem quer, tá? Não vejo problema algum nisso, e se você tem compromisso, não se preocupe, as lives vão ficar gravadas, é importante que você também saiba disso. E a primeira live do ano de 2026 vai ser com o doutor em comunicação, Pai Demes de Xangô. Foi Exu que me deu, Exu Coach e a Teologia da Prosperidade na Umbanda. É babado, já vamos começar 2026 chutando o pé na porta, hein? Dia 7 de janeiro, às 19 horas, vamos receber Pai Demes aqui, um grande amigo, e novamente aqui no canal, né? Porque já tem uma live com ele aqui. Então, não percam, gente.
Lembrando que se você puder e quiser, é claro, com qualquer valor, contribuir com a minha caixinha de Natal, eu não tenho nem salário, nem 13º, e estou semanalmente lecionando aqui no canal para vocês. Pode mandar por Pix para qualquer um dos meus e-mails, eetown@gmail.com ou angelanatel007@gmail.com. Você pode também usar o link do Mercado Pago para, se quiser, fazer no cartão ou no boleto. Mas eu agradeço a todos que já contribuíram com alguma coisa. E olha, vocês são demais, gente. Muito obrigada mesmo. Não pense que R$1 é pouco, tá? Porque a gente sabe que quando falta R$1, a gente não consegue comprar o que precisa, né? Então, vamos nos ajudar. Eu agradeço demais essa contribuição de vocês, tá? E você pode dar um dos meus cursos de presente de Natal. Um vale presente de R$100, a pessoa pode escolher qualquer um dos meus cursos, ou você mesmo pode escolher o curso. É só escolher e efetuar o pagamento do valor do curso. E não esqueçam, gente, para presentear, você tem que me informar o nome e o e-mail da pessoa presenteada, tá? Senão não tem como eu enviar para ela. E o pacote promocional de 40 cursos, acesso vitalício, com biblioteca digital, com muito material para vocês, tá? Atendimento personalizado e certificação é só você adquirir. Lembrando que o valor total sem desconto é R$4.348, incluindo hebraico e grego, tá? Mas se você adquirir o pacote de uma vez, é R$1.500 e você pode parcelar também à vontade. E lembrando que somente em 2025, agora em dezembro, só vale para dezembro de 2025. Não é sorteio. Adquiriu o pacote de cursos ou completou os 40 cursos, você ganha de brinde o livro A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, Introdução à História da Bíblia, tá? Importantíssimo, fundamental para as pesquisas. E não é sorteio. Ah, mas falta só 5 cursos para eu completar os 40. O que eu faço? Manda um e-mail para mim, eu faço um valor menos da metade para você, e daí você completa e ganha o brinde. Viu que beleza? Imperdível, pessoal. E você pode, sim, consultar comigo Tarô, Lenormand e Oráculos, tá? Com uma abordagem psicológica importantíssima para reflexão, e eu estou à disposição. É só clicar no Linktree, também escolher a sua tiragem, ou mandar um e-mail para mim e perguntar as opções que eu te envio sem problema algum. Tá bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comentários e dúvidas? Vamos ver. Caleb, acredito que todos se sentem um tanto quanto sozinhos. Hoje em dia, com a sociedade que temos hoje, né, Caleb? Isso é fato, né? É por isso que é tão importante a gente criar essas comunidades de apoio mútuo, essas comunidades em que a gente tem acesso e pode construir juntos, e também você ter uma rede de apoio, a gente ter uma rede de apoio fora das redes também. Isso é fundamental, né? Porque família não é feito de laços de sangue, não, tá, gente? Família é com quem a gente pode contar e em quem a gente pode confiar, tá? Isso é família, não me esqueçam disso. Cláudia Antonieta, Ângela, o senso comum acerca do harém, herança da cultura romântica e do exotismo dela, decorrente, deturpa totalmente o papel da mulher nesse microcosmo, não é? Com certeza, com certeza. Os filmes, né? Essa ideia, o exotismo oriental, né? E aí transforma as pessoas da Ásia, né? Do antigo Sudeste Asiático, e desses grupos todos que ficam no continente asiático como se fossem bichos de circo, né, que vão ser visitados ou admirados ou tendo uma cultura toda estereotipada para que as pessoas se deleitem, né? É um fetiche europeu, um fetiche colonialista das sociedades ocidentalizadas também, né? Com certeza, Cláudia.
E a gente precisa começar a falar sobre isso. E, claro, eu trabalho no curso A Deus Estar e o livro de Esther sobre isso, né? Recomendo que vocês, de fato, adquiram esse curso, né? E entendo que existem muitas dificuldades, né, financeiras para adquirirem os meus cursos, mas lembrem que esse é o meu trabalho, tá? E eu agradeço de coração. A partir de 2026, eu vou lançar algumas promoções, então fiquem atentos também, mas não vou lançar uma promoção tão boa quanto a que eu fiz em novembro, tá? Não vai ser possível para mim, mas eu agradeço também se vocês fizerem uma forcinha, né? E a gente negociar, tá? Lembrando que temos bolsas para pessoas LGBT, para mulheres, pessoas com deficiência. É importante que a gente também se apoie nesse sentido, tá bem? Eu agradeço de coração a participação de vocês, o carinho, e se puderem participar da caixinha, gente, é muito, muito importante mesmo, tá bem? A gente vai fazendo as coisas e eu gostaria também que vocês ficassem atentos nos vídeos curtos que eu lanço nas minhas redes, porque eu estou dando dicas, estou falando de assuntos variados e acho isso também importante. Um último aviso, falei no pessoal na minha agência dos Correios, várias entregas, vários envios estão paralisados, porque uma parte das equipes dos Correios está em greve. Não todos, mas uma parte está. Então, nessa parte não tem atualização de rastreio, não tem, então está parado. Vai chegar, mas eu peço gentilmente que vocês tenham paciência nos livros que vocês adquirem, nos livros sorteados, porque nesse período de novembro e dezembro está tendo ainda um certo desfalque nas equipes, tá? Então tenham muito paciência, não se preocupem que se voltar para mim, eu reenvio, tá? Não tem problema, mas fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá bom? Nós vamos continuar trabalhando para que todos recebam tudo o que tem direito, beleza? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. Nos vemos, então, no dia 24. Na véspera de Natal, tá bem? Fiquem atentos nas minhas redes, que eu tenho umas postagens preparadinhas bem, bem interessantes aí. Mas dia 24 às 19 horas nos encontramos aqui para a nova playlist, tá bem? Beijo, pessoal. Valeu pelo carinho. Compartilhem, curtam, se tornem membros, se inscrevam no canal e vamos maratonar as playlists do canal, porque tem muito conteúdo já aqui, hein? Até mais, pessoal. Bom final de semana.